Boa noite a todos. Hoje, dia 3 de dezembro de 2021. Estamos seguindo, e caminhando para o fim da recapitulação do livro Grande Conflito. Como sempre fazemos, vamos elevar a Deus uma prece. Lembrando sempre você que nos acompanha pelo YouTube, aqui na descrição do vídeo, ao nosso e-mail, se você quiser entrar em contato, participar conosco ao vivo, contribuir, deixar suas perguntas. Oi. Estou tentando mutar, mas eu não estou conseguindo. Ok, agora deu certo. Então, é só você nos mandar um e-mail, manda o seu contato lá, o seu número de WhatsApp, Telegram, e entraremos em contato contigo. Vamos orar, então, como sempre fazemos. Oremos. Senhor nosso Deus, muito obrigado por mais uma oportunidade de estudarmos a Tua palavra. Sabemos que este mundo caminha rapidamente para o fim e o nosso desejo, Senhor, é estarmos preparados. Nós sonhamos também com os nossos irmãos, amigos, familiares, que também estejam preparados para aquele grande dia. Por isso nós rogamos por eles, Senhor, que essa mensagem, de algum modo, chegue a todos eles e que estejamos preparados para a Tua breve vinda. Abençoe de modo especial a Tatiane e a Elda, que irão recapitular os temas de hoje. Tudo nós lhe rogamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Tá. Leva lá, amor. Boa noite, pessoal. Estou vendo aqui o Eduardo. Eduardo, prazer te ver por aqui, estudando com a gente, né? E fico muito feliz de te ver por aqui. Clarice está aqui também para dar um oi, né, filha? Oi. E hoje nós vamos... Eu fechei. Hoje nós vamos estudar o capítulo 36, o maior perigo para o lar e a vida. Eu acho que eu estou fazendo alguma coisa errada. Cadê a apresentação, gente? Agora sim. Então, nós vamos estudar aqui o capítulo 36, o maior perigo para o lar e para a vida. E o verso que nós escolhemos hoje para a nossa meditação é esse verso que está em Tiago 2, verso 10, que diz assim: pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, se torna culpado de todos. Elda, não passou o slide, não. Não passou? Dá um F5 aí. F5. Ué, gente. Será que eu estou fazendo uma coisa errada? Vocês conseguem ver agora? Sim. Só que não está na tela cheia, né? Deixa eu tentar colocar. Aí aqui, para mim, ele enche a tela toda. Encheu para vocês? Não. Não sei. Mas assim, dá para ler, né? Assim não enche para vocês a tela, né? Aqui para mim está a tela cheia. Para vocês não tá, né? Não está. Ué. Mas dá para ler, tá, Elda? Seria só um pouco de estética, assim, mas dá para ler normalmente.
Deixa eu botar um pouquinho maior, então, né? Não, Aí a agora, gente... não, agora ficou grande demais. É melhor deixar do jeito anterior, então. É, Estão só deixa... falando aí que, estão falando aí que é só virar o celular, não sei. Eu No estou caso, no notebook. tá no notebook. Não, pode seguir, dá para ler, tá? Então, vamos lá. Tiago 2, verso 10. Pois qualquer que guarda toda a lei, mas tropeça em um só ponto, ele se torna culpado de todos. São palavras, né, do Evangelho de Tiago para nós. E diz assim, no capítulo 36, ele começa falando que o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Só um minutinho, por favor. Amor, o último grande conflito entre a verdade e o erro não é senão a luta final da prolongada controvérsia relativa à lei de Deus. Estamos agora a entrar nessa batalha, a batalha entre as leis dos homens e os preceitos de Jeová, entre a religião da Bíblia e a religião das fábulas e da tradição. Satanás, ele começa uma guerra com Deus, contra a lei dele, desde o céu. E essa luta, ela vai se intensificar, e o último grande conflito é o último, depois desse não tem mais nada, né? Então, o último grande conflito que vai ter, de novo, é relativo à lei de Deus. Vai ser uma batalha entre as leis que os homens vão impor e as leis de Deus. A religião que a Bíblia manda seguir e as religiões das fábulas e das tradições. Desde o início do grande conflito no céu, tem sido o intento de Satanás subverter a lei de Deus. Foi para realizar isso que ele entrou em rebelião contra o Criador, e posto que fosse expulso do céu, ele continuou a mesma luta na terra. Enganar os homens, levando-os assim a transgredir a lei de Deus, é o objetivo que perseverantemente tem procurado atingir. Então, o objetivo que ele tem é levar os homens a transgredir a lei de Deus. Então, a todo momento nós sofremos tentações, nós somos alardeados por informações que nos levam a transgredir a lei de Deus. As forças que se unirão contra a verdade e a justiça nessa contenda estão já a operar ativamente. Então, quando a senhora White escreveu esse livro, já estava a operar, mas agora, no fim, essas forças do inimigo, né, elas vão se intensificar contra a verdade e contra a justiça. E a santa palavra de Deus, que nos foi legada a tão grande preço de sofrimento e sangue, é tida em pouca conta. Ou seja, a Bíblia, a gente viu nos primeiros capítulos, o quanto de mártires que tiveram que morrer para que mantivesse a Bíblia como regra de fé, né? Só que hoje em dia, as pessoas vão se esquecendo disso, de como foi difícil manter a Bíblia, espalhar a Bíblia, espalhar a verdade, né? E muita gente tem a Bíblia em pouca conta, ou seja, não lê, não estuda. Hoje a gente tem a Bíblia no celular, em casa a gente tem diversas Bíblias, eu mesma aqui em casa eu tenho pelo menos, eu acredito que umas 10 Bíblias. Então, assim, a gente tem facilidade de ter as Bíblias hoje em dia, só que a gente leva em pouca conta, né? Ai, nem li a Bíblia. E leva em pouca conta. A Bíblia, ela está ao alcance de todo, mas poucos há que realmente a aceitam como guia da vida. Ela é o guia da vida, é o nosso manual, né? Por ela que devemos nos basear. Os grandes fatos da criação, conforme são apresentados pelos escritores inspirados, a queda do homem, a expiação, a perpetuidade da lei de Deus são praticamente rejeitados, quer no todo ou em parte, por vasta proporção do mundo que professa o cristianismo. Então, esse é um debate que cada dia vai se acalorando mais, né? Pessoas que acreditam na Bíblia, mas não por completo. Eles acham assim que Deus, ele mentiu, ou ele, de alguma forma, ele contou uma história, ao invés de falar um relato verdadeiro, né? Tem gente que não acredita que os dias da criação foram literais, como Deus relata ali, né, em Gênesis. Eles acham que aquilo ali não foi literal, que foram eras, que foram anos, milênios, né? Aquela criação. A queda do homem, eles não acreditam que tipo assim, que foi daquela forma, que aquilo ali é uma historinha, né? Não acreditam na expiação, a expiação de Cristo por nós, e nem que a lei é perpétua, né? Ou seja, invalidam a Bíblia, né?
Milhares que se orgulham de sua sabedoria e independência consideram como prova de fraqueza depositar implícita confiança na Bíblia. Então, tem pessoas que, eu sou um estudioso, eu sou um cientista, eu sou um profissional do não sei o quê. Então, essas pessoas consideram que, se eles alegarem em público que eles acreditam na Bíblia e que acreditam literalmente no que está escrito na Bíblia, e tem a Bíblia como regra de fé, e tudo que está ali vai acontecer, eles acham que isso é um ponto de fraqueza. Não tem que acreditar dessa forma, e aí, né? E os que consideram suas reivindicações ainda como válidas, devendo ser literalmente obedecidas, são julgados merecedores apenas de ridículo e desdém. Então, se eu digo assim, não, eu creio que a Bíblia é literal, as pessoas nos condenam. Um dia eu fui falar com uma pessoa que eu acreditava na criação literal, né, em 6 dias, e 7º dia foi o dia de descanso. A pessoa riu da minha cara e falou assim, coitada de você, você não estudou nada, você não entende nada mesmo, hein? Aí eu falei assim, olha, eu não sei o seu Deus, o quanto tempo o seu Deus demorou para construir a terra, mas o meu, que eu sirvo, ele demorou apenas 7 dias, 6 dias, e no 7º ele descansou. É o Deus que eu sirvo, é este. Rejeitando a verdade, os homens rejeitam o seu autor. Então, quando você rejeita a Bíblia, que é a palavra de Deus, você está rejeitando o próprio Deus. Desprezando a lei de Deus, eles negam a autoridade do legislador. Se Deus fez uma lei, ele é o legislador dessa lei. E se você nega que a lei de Deus tenha validade, você está negando que ele seja o legislador. Milhares de pessoas deificam a natureza enquanto negam o Deus da natureza. Eu trouxe aqui para vocês verem. Isso foi uma cerimônia realizada dentro do Vaticano no dia 7/10 de 2019, com a presença de diversos representantes da Igreja Católica e de outras religiões, e eles fazem uma adoração à Pachamama, que é a mãe natureza. Então, quando a senhora White fala aqui que eles deificam a natureza enquanto negam o Deus da natureza, o Deus que criou, eles estão exatamente fazendo isso. E aqui você vê o Papa pegando essa estatueta aqui da Pachamama, e a Pachamama é a mesma deusa, mãe natureza, e também mãe Gaia, né? É o mesmo nome, que é mãe terra, né? Mãe terra. Então, ele adora, esse ritual aqui, eles dançam em volta, fazem oferendas. Tem um outro ritual que eu não coloquei aqui, mas que foi feito uns dias antes da COP26, com diversos líderes religiosos, e eles também pegam um pouquinho de terra e vai lá numa plantinha que tem lá no Vaticano. O Papa faz primeiro, e depois os outros representantes de diversas religiões vão lá e fazem também, e com aquele copinho, eles vão lá no pezinho da árvore, depositam aquela terra lá, deificando a mãe natureza, no lugar de adorar o Deus da natureza, né? Nenhum erro aceito pelo mundo cristão fere mais audaciosamente a autoridade do céu, nenhum se opõe mais diretamente aos ditames da razão, nenhum é mais pernicioso em seus resultados do que a doutrina moderna, que tão rapidamente ganha terreno de que a lei de Deus não mais vigora para os homens, né? Então, isso é um erro que o mundo cristão tem dia a dia aceito que não vale, não serve, e mesmo que não tenham argumentos, eles continuam fazendo errado. Mesmo que você chegue e apresente os argumentos, eles continuam fazendo errado, né? E põem que a lei de Deus ela não tem espaço. Toda nação tem suas leis que impõem respeito e obediência. Isso é regra. Nenhum governo pode existir sem as regras, sem as leis. Então, por isso, ele tem que impor essas leis. É por isso que existem policiais, juízes, tribunais, né? E pode-se conceber que o Criador dos céus e da terra não tem uma lei para governar os seres que fez? Não, né? Se ele também é um governador do céu e da terra, ele tem uma lei que rege. Seria muito mais razoável que nações abolissem seus estatutos e permitissem ao povo fazer o que bem lhe aprovesse, do que o governo do universo anular a sua lei e deixar o mundo sem uma norma para condenar o culpado ou justificar o obediente. Então, essa lei que Deus nos dá, ela é uma lei de amor. E essa lei é uma lei para o governo de Deus. Se você quer fazer parte desse reino do céu, lá tem um governador. E esse governador tem a lei dele que deve ser obedecida. Terríveis foram as cenas perpetradas na França, quando o ateísmo se tornou o poder dirigente da França.
Demonstrou-se, então, ao mundo que sacudir as restrições estabelecidas por Deus corresponde a aceitar o governo do mais cruel dos tiranos. Quando a norma da justiça é posta de lado, abre-se o caminho ao príncipe do mal para estabelecer o seu poder na terra. Então, quando pega a palavra de Deus, como ocorreu na França, que a França é o símbolo do ateísmo, né? Quando aconteceu isso, eles estavam dando a nação deles para o príncipe do mal, ele conduzir. E quando ele faz isso, ele é o mais cruel e tirano dos governos. E é isso que faz com que uma pessoa que se senta, eu sou ateia, né? Não aceito, não creio em Deus. Então, você está se colocando num mar onde quem vai governar a sua vida não é Deus. Os que se recusam a sujeitar-se ao governo de Deus são de todo inaptos para se governar até a si próprios, né? Você tem lei, a lei de Deus, ela é uma lei para convívio entre nós e Deus e convívio entre nós e o nosso semelhante. Então, essa pessoa não consegue governar nem a si própria. Ao mesmo tempo em que escarnecem da credulidade dos que obedecem aos preceitos de Deus, as multidões avidamente aceitam os enganos de Satanás, dão rédeas à concupiscência e praticam os pecados que atraíram juízo sobre os ímpios. Então, quando a pessoa se afasta de Deus, ela acaba caindo nas consequências do pecado, né, e nos enganos de Satanás. Rejeite-se completamente a restrição imposta pela lei divina e as leis humanas logo serão desatendidas. Então, quando você começa a rejeitar a restrição da lei de Deus, você não tem noção de que há um Deus e que você tem obediência a ele, você começa também a burlar as leis dos homens, né? Logo você vai desatender as leis dos homens. Tem lei de trânsito, mas não vou obedecer, não. Tem lei para não furtar, mas eu vou furtar. Tem lei para não falsificar um documento, mas eu vou falsificar. Então, se você rejeita a lei de Deus, você acaba depois rejeitando o resto. Se a lei não estivesse em vigor, por que temer transgredi-la? A propriedade não mais estaria segura. Os homens obteriam pela violência as posses de seus semelhantes, e o mais forte se tornaria o mais rico, porque o mais forte, né, conseguiria ter mais bens. A própria vida não seria respeitada. O voto matrimonial não mais permaneceria como o baluarte sagrado para proteger a família. Os que tivessem forças tomariam, se o quisesse, pela violência, a esposa do seu próximo. Então, a gente não pode, de forma alguma, desatender a lei de Deus, porque a gente vai acabar desatendendo também as leis da humanidade. Satanás está em atividade na família. Sua bandeira tremula mesmo nos lares que se professam cristãos, porque muitas das vezes nós permitimos, nos nossos lares cristãos, Satanás atuar, né? Há invejas, suspeitas, hipocrisias, separação, emulação, contenda, traição de santos legados, satisfação das paixões, e todas essas coisas são coisas que atrapalham o nosso dia a dia como família, como professos cristãos. Os mais vis criminosos, quando são lançados na prisão pelas suas faltas, tornam-se frequentemente recebedores de dádivas e atenções, como se ele houvesse alcançado o invejável distinção. Dá-se grande publicidade ao seu caráter e crimes. A imprensa publica as minúcias revoltantes do vício, iniciando dessa maneira outros na prática da fraude, roubo e assassino. Olha só, se nós deixamos, gente, entrar na nossa casa essas grandes publicidades, essa imprensa que publica esses atos criminosos, os nossos filhos vão se acostumando com a violência que eles põem, porque muitas das vezes são exaltados. Você vai ver que, por exemplo, a Elisa Matsunaga, né, que matou o marido, que era dono da York, não é isso? Ela agora, recentemente, fez, parece uma série, se eu não me engano, falando sobre o crime, detalhes do crime. E isso a mídia gosta, aí lança aquela série, faz aquela divulgação, parece que também vai lançar um livro, se eu não me engano. Então, tudo isso a mídia acha bonito.
porque na época, por exemplo, dos grandes casos que a gente vai lembrando, né, aqui, por exemplo, aqui no Espírito Santo, teve recentemente o caso da doutora Milena Gotardi, que é uma médica que foi assassinada na saída do trabalho a mando do próprio marido do sogro. Todos condenados, né, em primeira instância. Mas a mídia, ela põe aquilo ali, ela quer contar os detalhes, e aquela pessoa que devia ser repudiada na nossa mente, ela fica ali sendo exaltada, recebendo as atenções, como se houvesse alcançado alguma coisa invejável, né? E a publicidade para esses crimes, aí tem muita publicidade. Agora vai você lá fazer um ato de amor, para ver se tem a mesma publicidade, né? Os tribunais de justiça estão corrompidos, óbvio. Governantes são movidos pelo desejo de ganho. Aqui no Brasil, então, é aí que a gente pode falar realmente, né? E amor dos prazeres sensuais. E isso aqui a gente vê muito também, principalmente entre artistas, atletas, né? A intemperança obscureceu as faculdades de muitos, de maneira que Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. Pensa na situação. A gente acabou de falar de tribunais de justiça, governantes que têm esse tipo de coisa. A intemperança obscureceu as faculdades de quem? Dessas pessoas que nós estamos falando. E Satanás exerce sobre eles quase completo domínio. É muito forte isso. Os juristas se acham pervertidos, subordinados, seduzidos. A embriaguez e a orgia, a paixão, a inveja, a desonestidade de toda espécie estão representadas entre os que administram as leis. E a gente vê isso, né? De vez em quando são botados alguns escândalos na mídia e a gente descobre, né? Certas coisas que estão acontecendo. E aquilo que a gente não descobre, aquilo que não chega ao alcance do grande público, né? Aqui no Espírito Santo mesmo teve um escândalo recentemente envolvendo juristas aqui que estavam, né, envolvidos nessa questão aí do caso da Milena Gotardi. Eles investigando aquele homicídio, desdobrou uma investigação que colocou para dentro alguns juristas. E é isso que a gente tem que ter na nossa consciência, de que o mundo ele está corrompido. Nós não temos que pertencer a esse mundo. A iniquidade e as trevas espirituais que prevalecem sobre a supremacia de Roma foram resultado inevitável da supressão das escrituras. Então, quanto mais uma pessoa suprime as escrituras da vida dela, mais vai se entregando ao reino de Satanás. E cada dia mais você vai se decaindo. Agora que Satanás não mais pode conservar o mundo sob seu domínio, privando-os das escrituras, ele recorre a outros meios para realizar o mesmo objetivo. O objetivo dele é destruir a fé na Bíblia. Então, ele usa, por exemplo, ele não pode nos privar de ter as escrituras em casa, mas ele pode privar o nosso tempo de tal forma que nós não tenhamos tempo para ler as escrituras. Aí ele alcançou esse objetivo, ele tem um outro objetivo, porque mesmo que você tenha a Bíblia, ele objetiva também destruir a fé que você tem na Bíblia, para que você não acredite no que está ali. Todos os que, mediante o testemunho das Escrituras, aceitam as mesmas verdades, seguindo a Cristo pela fé. Eu acho que esse aqui é um slide que eu esqueci de apagar. A mesma... De novo. Gente, será que não salvou? Está aqui. As organizações religiosas da época têm recusado ouvir as verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras, apegando-se ao erro papal da imortalidade natural e consciência do homem na morte. A doutrina do tormento eterno tem levado muitos a descrer nas Escrituras. Então, as organizações religiosas, elas vão ouvindo algumas verdades impopulares claramente apresentadas nas Escrituras, elas têm recusado ouvir as verdades. Aí elas vão colocando outras coisas no local, como, por exemplo, a imortalidade natural e a consciência do homem na morte, o tormento eterno do inferno que vai ficar ali. Como único meio de livrar-se de um dever, declaram muitos ensinadores populares de que a lei de Deus também não está mais em vigor. Então, vai levando as pessoas a descrerem do que está escrito na Bíblia e vai também tirando o poder da lei de Deus dessas escrituras.
Todavia, essa mesma classe apresenta a alegação de que a corrupção, que rapidamente se alastra, é atribuível em grande parte à profanação do descanso dominical. Olha como é que inverte, né? Enquanto a lei de Deus é que está sendo, não está sendo guardada, não está sendo obedecida, eles atribuem que a profanação do mundo é por causa dos cristãos não estarem no descanso dominical, e que a imposição da observância do domingo melhoraria grandemente a moral da sociedade. Os defensores do último descanso dominical, os defensores do último, que ela está falando do descanso dominical, agem como se estivessem a trabalhar a fim de promover os mais elevados interesses da sociedade. Quando você vê essas reuniões climáticas, COP26, reunião no Vaticano sobre o clima, reunião nas Nações Unidas sobre o clima, parece que eles estão muito preocupados com o mundo, né? Parece que é o mais elevado interesse da sociedade, parece que eles estão trabalhando para promover aquilo que a sociedade quer, mas, no fundo, eles buscam o descanso dominical, implantar isso como uma obrigação, e menosprezar a lei de Deus. É um dos ardis de Satanás combinar com a falsidade precisamente de uma porção suficiente de verdade para que lhe dê caráter plausível. Então, ele pega um pouco de verdade para misturar nessa falsidade. Por exemplo, todos nós sabemos que nós temos que cuidar da natureza. Ninguém tem dúvida disso. A gente deve preservar o meio ambiente, não destruir as nossas matas. Nós sabemos disso. Mas não porque a natureza seja a nossa mãe, ou seja, a nossa deusa. Nós temos que adorar porque Deus, o nosso Criador, fez a natureza para o nosso benefício, né? Então, eles pegam um pouco da verdade, misturam e fazem uma falsidade combinada. O Rafael quer falar? Pode falar, Rafael. Um breve comentário a propósito dessa questão que você trouxe aí do ambientalismo, né? Só um acréscimo. Como a gente encontra lá no Apocalipse também, nós devemos preservar a natureza porque Deus virá destruir aqueles que destroem a terra. Ou seja, toda a nossa visão é escatológica, é para os acontecimentos finais. Nós entendemos que em breve Jesus irá voltar e irá destruir os ímpios e esse planeta será renovado. Esse pessoal aí, esse pessoal que eu digo, o Papa, os demais líderes religiosos que estão com ele, né, nessas reuniões, assinando esses documentos, Laudato Si, etc., etc., eles nem tocam no assunto da volta de Jesus, né? Essa questão nem aparece nos documentos que eles assinam, né? Então, a nossa visão é totalmente oposta, né? A nossa visão é justamente a visão apocalíptica. Nós devemos preservar a natureza, porque Deus é o Criador e porque em breve ele virá destruir aqueles que destroem a terra. Isso. E não porque é a nossa mãe natureza, nós temos que preservar por ser da nossa mãe, né? Os dirigentes do movimento em favor do domingo podem advogar reformas que o povo necessita, princípios que se acham em harmonia com a Escritura Sagrada. Contudo, enquanto houver com eles uma exigência contrária à lei de Deus, seus servos não se lhe poderão unir. Então, os servos de Deus não se podem unir com essas exigências contrárias à lei de Deus. Meus queridos, a gente tem, sim, que prestar, sermos subordinados às leis humanas, né? Mas não quando elas são contrárias à lei de Deus, contrárias àquilo que Deus estabeleceu. E esses dirigentes desses movimentos em favor do domingo, eles querem reformas que a gente precisa realmente, né? Como para a proteção da natureza. Porém, o que eles objetivam, num pano de fundo, não é isto. Mediante os dois grandes erros, a imortalidade da alma e a santidade do domingo, Satanás há de enredar o povo em suas malhas. Enquanto o primeiro, que é a imortalidade da alma, lança o fundamento do espiritismo, o último cria um laço de simpatia com Roma. Primeiro, a imortalidade da alma é lançada, e aí vem as características do espiritismo, as pessoas acham aquilo interessante, né? Poder falar com uma pessoa amiga dela que morreu, um ente querido que morreu,
E aí vem os enganos. E também a última parte, que é a santidade do domingo, simpatia com Roma. Por quê? Porque é Roma que está à frente disso. A Laudato Si, por exemplo, que fala sobre o descanso no domingo, ela é de 2015, nós já temos 6 anos que ela está aí, e há uma corrente muito grande de pessoas em torno do mundo inteiro interessadas nisso. Os protestantes dos Estados Unidos serão os primeiros a estender as mãos através do abismo para apanhar a mão do espiritismo. E estender-se-á também por sobre o abismo para dar mãos ao poder romano. E sob a influência dessa tríplice união, este país seguirá as pegadas de Roma, desprezando os direitos da consciência. O que são os direitos da consciência? Eu sou um ser livre e tenho a minha consciência livre para adorar quem eu quiser. A base da ideologia, da formação da Constituição dos Estados Unidos foi os direitos da consciência deles. Por quê? Na época em que houve a reforma protestante, os protestantes aonde estavam, eles não conseguiam livremente adorar a Deus. Eles não tinham direito de pensar, como Lutero estava lutando, né, para que eles entendessem, por exemplo, que ele falava assim, a tese da justificação pela fé, né? Que ele era salvo pela fé. E aí, aquilo ali, ele não podia falar, porque o que a igreja romana pregava era justamente o contrário, que você era salvo pelas suas obras e não pela fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, ele não tinha o direito de consciência. E a América ela é formada justamente por esse povo que sai dali para ter esse direito de ter consciência e adorar através da sua consciência. Que se pensasse e lesse e entendesse, você seria livre para adorar o seu Deus. Isso vai ser tirado, né? Porque na hora que esses poderes eles derem a mão, eles vão seguir os passos de Roma e vai desprezar o direito de consciência que as pessoas têm. Imitando mais de perto o cristianismo nominal da época, o espiritismo ele tem maior poder para enganar e enredar. O próprio Satanás está convertido conforme a nova ordem de coisas. Ele aparecerá no aspecto de anjo de luz. Mediante a agência do espiritismo, opor-se-ão prodígios, os doentes serão curados e se efetuarão muitas e inegáveis maravilhas. Muitas e inegáveis maravilhas, mas pelo poder de quem? Do próprio Satanás. Ele vai se apresentar como anjo de luz. No Eventos Finais, a gente está fazendo um estudo também na igreja, e lá a gente vê que ele vai aparecer para colocar a mão como se estivesse abençoando as pessoas. Ele vai fazer milagres para que as pessoas achem que ele é o Cristo. E tudo isso é para enganar multidões. E como os espíritos professarão fé nas Escrituras e demonstrarão respeito pelas instituições da igreja, sua obra será aceita como manifestação do poder divino. Então, esse engano, irmãos, ele vai ser tão tremendo que se a gente não tiver uma base bíblica boa, a gente vai se confundir. A gente vai se confundir. Lá no Eventos Finais ainda fala assim, que, por exemplo, um ente nosso que morreu e que a gente ama, esse ente aparecerá para nós e falará com a gente, olha, a lei de Deus foi realmente abolida, eu estava morta, e lá onde eu estava, eu fui informada que a lei de Deus foi abolida. E isso, para nós, é uma afronta. A gente já estudou aqui, em outros capítulos, eu não lembro qual agora, sobre a imortalidade da alma, né? Toda alma que pecar, esta morrerá, é a regra da Bíblia. Então, a alma não é imortal, ela morre. Ela pecou, ela morre. O salário do pecado é a morte. A Bíblia é clara em dizer isso. Então, a pessoa, ao morrer, ela não foi para um lugar, para lá ter uma revelação que não teve em vida, né? Então, é um engano muito grande de Satanás, ele vai usar esse engano nos últimos dias. Os membros da igreja amam o que o mundo ama. Oh, meu Pai, como ama, né? Então, os membros da igreja amam o que o mundo ama e estão prontos para se unir ao mundo. Que triste isso. E Satanás está resolvido a uni-los em um só corpo e assim fortalecer sua causa, arrastando todos para a fila do espiritismo. Ele quer arrastar todos para a fila do espiritismo. Romanistas, protestantes, mundanos, juntamente aceitarão a forma de piedade
destituída de sua eficácia, e verão nesta aliança um grandioso movimento para a conversão do mundo e o começo do milênio há tanto esperado. Nós ansiamos realmente por um milênio de descanso, né, irmãos? A Bíblia fala do nosso milênio de descanso, mas não é através dessa união do espiritismo com as coisas de Deus. Essa conversão do mundo para as coisas de Satanás é que vai fazer o milênio chegar para nós descansarmos, né? Satanás opera com o benfeitor, mas ao mesmo tempo seria junto. Satanás opera como benfeitor, mas ao mesmo tempo ele opera como destruidor. Ele faz a benfeitoria para atrair pessoas, mas no fundo o objetivo dele é destruição. Suas tentações estão levando multidões à ruína. As pessoas são enganadas, entram naquele laço e vão ser levadas à ruína. A intemperança destrona a razão. Quem é intemperante, ele não consegue ter bom discernimento, não consegue ter a razão, né? Por exemplo, se eu como demais, eu fico intemperante. Se eu sou intemperante, eu perco a minha razão em um determinado momento. Se eu bebo demais, eu perco a razão. Tudo que é em excesso é intemperança, e isso acaba com a nossa razão. Segue-se a satisfação sensual, a contenda e a matança. Olha lá. Outro dia teve um rapaz que pregou lá na nossa igreja, e ele levou uma mensagem muito importante falando sobre a nossa consciência superior e consciência inferior. E nós temos que ter uma consciência superior em que quem manda é a razão, o consciente, né? E tem mais um elemento que eu esqueci agora nesse momento. E quando você põe para baixo a paixão para te comandar e o apetite para te comandar, e se você inverter isso, você está fazendo a coisa errada. As suas paixões e apetites não podem comandar a sua consciência, a sua razão. Quem tem que estar no patamar correto é a razão e a consciência o tempo todo, porque o nosso culto que nós prestamos a Deus, ele é um culto racional, não emotivo, não cheio de paixão, cheio de apetites, não é? Nosso culto a Deus, ele tem que ser racional. Então, Satanás, ele se deleita com isso. Satanás deleita-se na guerra, pois essa excita os mais vis paixões da alma, arrastando então para a eternidade as suas vítimas engolfadas no vício e no sangue. Esse é o objetivo, incentivar as nações a guerras umas com as outras, pois pode assim desviar o espírito do povo da obra de preparo para estar em pé no dia de Deus. E vocês vejam, a senhora White escreve isso daqui, e logo em seguida começam as grandes guerras no mundo, né, que a gente tem na nossa história mais recente aí, elas começam depois que isso tudo é escrito. E Satanás, ele sente prazer em ver, né? Ele deleita-se na guerra. Ele ama ver as pessoas engolfadas lá no vício e no sangue. E ele incita uma nação contra a outra, o tempo todo, né? Satanás também opera por meio dos elementos, a fim de recolher sua colheita de almas desprevenidas. Que elementos são esses? Os elementos da natureza, sol, ar, chuva, vento, terremotos, né? E ele pega quem? As almas desprevenidas, porque acham que foi Deus quem fez a maldade e não Satanás. Irmãos, Deus é amor. O tempo todo Deus é amor. Então, quando você vê uma coisa dessa acontecendo, não pensa que foi Deus que fez para poder destruir, é Satanás que faz. Ao mesmo tempo em que aparece aos filhos dos homens como grande médico que pode curar todas as enfermidades, ele também trará moléstias e desgraça, até que cidades populosas se reduzam à ruína e desolação. Você imagina o que eu fico pensando, né? Se nós hoje, com esse coronavírus, já ficamos assustados, imagina quando essas operações de Satanás, e ele estiver aqui, ele estiver se operando como um grande médico, e ele mandar essas moléstias e desgraça que as cidades populosas reduzirem a ruína e desolação. Que será? Mesmo agora, está ele em atividade. Nos acidentes e calamidades no mar e em terra, nos grandes incêndios, nos violentos furacões e terríveis saraivadas, nas tempestades, inundações, ciclones, ressacas, terremotos, em toda parte e sob milhares de formas, Satanás está exercendo o seu poder. Irmãos, eu já vi muitas vezes falar assim, foi Deus que quis essa enchente. Não é Deus que quer a maldade, Deus não quer a destruição de ninguém.
Isso é Satanás que quer. Então, quando vem lá as inundações, ressacas, terremotos por toda parte, isso é Satanás que está exercendo o seu poder. Satanás também destrói a seara, que está a madurar. E seguem-se fome, angústia. Seguem-se fome e angústia. Comunica ao ar infecção mortal e milhares perecem pela pestilência. Engraçado isso, né? Que infecção mortal é essa que está no ar? E milhares que estão perecendo por essa pestilência. Não é um Covid-19? A gente não tem visto isso? E quando você pensa assim, agora está melhorando, aí vem nova variante. Aí está melhorando, vem nova variante. É coisa de Satanás, irmãos. Se vocês acham que foi Deus que fez o Covid para poder destruir as pessoas, não é Deus, né? Essas visitações devem tornar-se mais e mais frequentes e desastrosas. Então, se a gente está achando que está ruim, vai piorar. Eu vejo pessoas falando assim, não, quando o coronavírus passar... Eu falo assim, gente, a pessoa, se é um cristão, um adventista que está falando isso, eu penso, essa pessoa não estudou profecia, né? Porque se ela estudasse, ela veria que, na realidade, isso vai se tornar mais e mais frequentemente. A destruição será tanto sobre o homem como sobre os animais, igual, por exemplo, o coronavírus não tem atingido os animais, né? Não por mortandade, mas e outras que virão? Elas vão atingir também os animais. E então, aqui tem um texto depois, se vocês quiserem ler com mais calma, né? Anota aí, ó, Isaías 24, 4 e 5, para vocês verem a predição de Isaías sobre isso que aconteceria. E então, o grande enganador persuadirá os homens de que os que servem a Deus estão motivando esses males. Olha só como é que é a cabeça de Satanás. Ele vai fazer todos esses males e depois ele vai fazer, não, é o povo que está seguindo a Deus, lá que está seguindo as leis de Deus, que estão motivando esses males. Quando eles obedecem a Deus no dia que não é o dia do descanso dominical, eles estão ofendendo a Deus e Deus está ficando com raiva deles. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. E não vê ele, e nem essas pessoas que vão se enganar por essas conversas dele, que na realidade é o contrário, né? Deus se ofende de não guardarmos a sua lei, os seus mandamentos. Então, ele porá o quê? As pessoas do mundo contra os observadores dos mandamentos de Deus. Declarar-se-á que os homens estão ofendendo a Deus pela violação do descanso dominical. Então, comunicações por parte dos espíritos declararão que Deus os enviou para convencer de seus erros que rejeitam o domingo, afirmando que as leis do país deveriam ser obedecidas como a lei de Deus. Então, essas pessoas que estarão envolvidas nesse movimento, elas terão ainda mais certeza de que elas não devem seguir a lei de Deus quando aparecer para elas os parentes delas falando, tem que guardar mesmo o domingo, tem que rejeitar a lei de Deus. Grande será a indignação despertada contra todos os que se recusarem a aceitar o testemunho. Eu fico pensando assim, se hoje nós sofremos perseguições, essas perseguições, elas se intensificarão e muito, né? O nosso preparo ele tem que ser diário espiritualmente, porque isso vai ficar ainda pior. Idêntica política de engano tem assinalado a história da Igreja de Roma. Tem esta professado agir como substituta do céu, ao mesmo tempo em que procura exaltar-se sobre Deus e mudar sua lei, né? É substituta do céu porque ela própria concede o pecado, ela se exalta acima de Deus porque o único que pode perdoar é Deus e ela perdoa, ela dá penitência pelo seu próprio pecado, então se passa acima de Deus e ainda vai lá e muda a lei de Deus. Sob o governo de Roma, os que sofreram a morte pela sua fidelidade para com o evangelho eram denunciados como malfeitores. Então, no passado, aqueles que não tinham fidelidade a Roma eram denunciados como malfeitores. Isso vai voltar a acontecer. Declara-se estarem eles coligados com Satanás. Assim será agora, né? Nós estamos no fim, no tempo do fim. E essas coisas que aconteceram, elas vão acontecer agora de novo. Nós vamos ser denunciados como malfeitores. Vocês é que estão causando o mal da terra. Enquanto Satanás procura destruir os homens que honram a lei de Deus, fará com que sejam acusados como violadores da lei.
como homens que estão desonrando a Deus e acarretando os juízos sobre o mundo. Ah, vocês que estão fazendo essas calamidades acontecerem, porque vocês estão desobedecendo ao novo mandamento de Deus, né? Deus nunca, irmãos, nunca força a vontade ou a consciência. Se ele tivesse que fazer isso, ele teria feito com Adão e Eva, né? Obrigava eles a aceitarem a lei dele e a seguirem a lei dele. Mas ele deu o quê? O livre-arbítrio. Porém, o recurso constante de Satanás para alcançar o domínio sobre os que, de outra maneira, não pode seduzir, é o constrangimento pela crueldade. Além de constranger, ele já põe a maldade em cima da situação. Por meio do medo ou da força, ele procura reger a consciência e conseguir para si mesmo homenagem. É o que tem acontecido muito nos dias de hoje, né? Por causa do medo, muita gente acaba cedendo aos constrangimentos de Satanás. E ele, dessa forma, ele vai regendo a consciência da pessoa. A pessoa já não é livre. Ele vai massificando aquilo, que aquilo ali é normal, que aquilo é verdade, que isso é um novo normal, é um novo normal. E as pessoas vão entrando naquilo e vão acreditando que aquilo é um novo normal. Para realizar isso, ele opera tanto pelas autoridades eclesiásticas como pelas seculares. Até as autoridades eclesiásticas seculares, elas se veem com essa forma de crueldade, levando-as à imposição de leis humanas em desafio à lei de Deus. Então, irmãos, eu vejo assim, olha, hoje nós estamos passando tribulações com a questão do passaporte sanitário, né? A mídia vem, impelida por Satanás, constrangendo as pessoas do tipo assim, você não pode mais entrar no supermercado, você não pode mais, eu mesma sofri uma dessa que eu fiquei assim até de boca aberta, né? Eu tinha que fazer uma mamografia e não podia fazer porque a clínica não aceita pessoa que não se vacinou. Olha que constrangimento. Agora eu fico imaginando como será isso nas igrejas. Ah, você não vacinou, você não pode entrar aqui, irmão. Ah, mas eu sou visita, eu queria conhecer a igreja, eu assisti a televisão da Novo Tempo, agora eu queria conhecer. Não, mas aqui você não entra, não. Pode voltar para sua casa. Por quê? Porque Satanás, ele constrange as pessoas constantemente. Ele quer alcançar o domínio. Ele vai constrangendo a pessoa pela crueldade, né? E ele vai fazendo com que as autoridades eclesiásticas e seculares, elas vão se alinhando aos pensamentos dele. Os que honram o sábado bíblico serão denunciados como inimigos da lei e da ordem, como que a derrubar as restrições morais da sociedade, causando anarquia e corrupção, atraindo os juízos de Deus sobre a terra. Declarar-se-á que seus conscienciosos escrúpulos são teimosia. Olha só como é que é a situação. Quando a gente for defender o sábado bíblico, né, Satanás vai fazer o quê? Denunciarmos como nós somos os inimigos, nós é que estamos atrapalhando as restrições da sociedade, nós estamos causando anarquia, nós que estamos causando a corrupção e estamos atraindo os juízos divinos. E vai falar que as nossas consciências são teimosia, obstinação e desdém à autoridade. Como se, ela não quer se submeter à autoridade, vamos punir, vamos matar, vamos perseguir. Serão acusados de deslealdade para com o governo. Ministros que negam a obrigação da lei divina apresentarão do púlpito o dever de prestar obediência às autoridades civis como ordenadas de Deus. E tem um verso na Bíblia, essa semana mesmo me falaram esse verso já, falando assim que nós temos que nos submeter à autoridade. Irmãos, desde que essa autoridade não ofenda a lei de Deus. Deus, ele é superior. A nossa consciência de obediência aos deveres de Deus, ela não pode ser atrapalhada, né? Cerceada. Nas assembleias legislativas e tribunais de justiça, os observadores dos mandamentos serão caluniados e condenados. Dar-se-á um falso colorido às suas palavras. A pior interpretação será dada aos seus intuitos. Então, você vai chegar lá nos tribunais de justiça, nas assembleias legislativas, e nós vamos ser condenados, caluniados. E aquilo que a gente fala assim, não, a minha intenção é servir ao meu Deus, eu não
posso me curvar diante da estátua de Daniel, né, lá do rei lá na Babilônia, não posso me curvar diante da estátua do rei de Babilônia, porque eu sou amigo de Daniel, porque eu adoro o Deus vivo, eu não vou me curvar diante dessa estátua. Eles vão trocar isso, vão botar um falso colorido nas nossas palavras e dizer que essa interpretação que nós estamos dando é para poder esconder os nossos intuitos. Que Deus tenha misericórdia de nós, irmãos, porque o que nós vamos passar ainda é terrível. Se está ruim, vai piorar. Mas Deus estará conosco, né? Ele é o nosso refúgio e fortaleza, em socorro bem sempre presente. Amém, Carlos. Vi novo céu, deixa eu ler aqui para ficar registrado, né? Vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe, né? E é isso que nós esperamos, ver esse novo céu e essa nova terra. O nosso Redentor virá. E eu tenho uma frase para falar com ele, né? Eis que esse é o nosso Deus a quem aguardávamos. Continuando, então, o estudo que a Elda deu início, vamos para o capítulo 37, que vem com o título Nossa Única Salvaguarda. Qual é a nossa única salvaguarda? Nós vamos estudar isso aqui neste momento. Lá em Isaías, capítulo 8, verso 20, novamente lemos esse texto: a lei e ao testemunho. Se eles não falarem segundo essa palavra, nunca verão a alva. Então, a lei de Deus e o testemunho de Jesus. A Bíblia, ela revela os enganos de Satanás. Né? Nós podemos estudar a Bíblia e não ter dúvidas. E o inimigo tenta impedir de estudar a Bíblia para não conhecermos, né, quem ele é, principalmente nos avivamentos da obra de Deus. E ele está aplicando todos os seus esforços para o último grande engano na luta final contra Cristo e seus seguidores. O anticristo vai operar suas obras maravilhosas à nossa vista, como a Elda já falou, algumas coisas que pode nos colocar em dúvida. E tão meticulosamente a contrafação se parecerá com o verdadeiro, que será impossível distinguir entre ambos, sem o auxílio das escrituras sagradas, da Bíblia. Quem se esforça para obedecer os mandamentos de Deus vai encontrar oposição e escárnio. E para suportar a prova, nós precisamos compreender, não apenas estudar a palavra de Deus, mas compreender a vontade de Deus, tendo uma concepção correta de seu caráter, governo, propósitos, agindo de acordo com estes. Apenas quem fortalece o espírito com as verdades da Escritura vai conseguir resistir no último grande conflito. Nós estamos preparados para permanecer firmes em defesa dos mandamentos de Deus e da fé em Jesus? Será que nós estamos preparados? Jesus explicou aos discípulos que ele ia ser morto, ia ressuscitar. Mas os discípulos, eles não entenderam isso. Eles achavam que Jesus ia livrar eles ali naquele momento em que eles viviam, ia livrar do jugo romano. E aí, quando aconteceu a morte de Cristo, eles não entenderam porque, né, Jesus tinha morrido, eles
perderam a esperança, que eles achavam que Jesus ia libertar eles do jugo e tudo mais, e Jesus morre. Eles não entenderam nada. Porque eles não compreendiam o que Jesus explicava para eles. As palavras que eles precisavam lembrar nesse momento de angústia fugiu do Espírito. E eles ficaram desprevenidos no tempo da prova. Então, Jesus tinha alertado eles para quando acontecer essas coisas, eles lembrarem e continuar com a esperança firme. Da mesma forma, o futuro foi claramente mostrado para nós através das profecias. Nós temos tudo na Bíblia sobre o final do tempo da graça, o período de angústia, está tudo lá. Porém, muitas pessoas, na verdade, multidões, não compreendem essas verdades. E Satanás faz de tudo para que não estejam preparados para o tempo de angústia. Nós precisamos estudar e compreender, entender. Deus envia advertências para que toda pessoa dotada de raciocínio atenda a mensagem. Lá em Apocalipse 14, versos 9 ao 10, nós temos o texto, a mensagem: "E seguiu-os o terceiro anjo, dizendo com grande voz: se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber o sinal da sua testa ou na sua mão, também este beberá do vinho da ira de Deus." Então, lendo esse texto, o que nós deveríamos fazer? Deveríamos todos estudar na profecia o que é o sinal da besta, quem é a besta, como devem evitar receber esse selo, que selo é esse, entendeu? Então, deveríamos compreender. Porém, as multidões rejeitam a Bíblia por ser contrária ao que elas querem fazer, aos desejos do coração. E Satanás contribui suprindo, né, os enganos que amam. Mas Deus terá sobre a terra um povo que mantenha a Bíblia e somente a Bíblia como base de todas as doutrinas e reformas. Apesar de multidões rejeitarem a Bíblia, preferir seguir o seu próprio coração, Deus sempre tem um povo. Nenhuma dessas coisas deveriam considerar como prova para qualquer ponto de fé religiosa. Opiniões de homens ilustrados, ciência, credos ou decisões dos concílios eclesiásticos e a voz da maioria. O que o povo de Deus que mantém a Bíblia deve considerar? Apenas o assim diz o Senhor. Satanás esforça para atrair a atenção para o homem, para a figura do homem, bispos, pastores, professores de teologia, em lugar de Deus, através do estudo da Bíblia e aprender por si mesmo. Todas as pessoas podem aprender por si mesmas. Nós não precisamos ficar só escutando uma pessoa que diz que estudou, por exemplo, teologia, ou que se diz pastor. Cada pessoa individualmente pode estudar a Bíblia. O povo comum ouviu a Cristo, mas os chefes sacerdotes e homens de posição rejeitaram, ficaram fechados no preconceito. E foi a influência dessa oposição que levou a nação judaica a rejeitar a Cristo. Cristo previu que a exaltação às autoridades não cessaria com a dispersão dos judeus. A Igreja Romana reserva ao clero o direito de interpretar a Bíblia, a despeito do povo comum. E isso não está certo, né? Não é uma classe específica que pode interpretar a Bíblia. Todos nós podemos, com o auxílio do Espírito Santo de Deus. O mesmo Espírito impede as multidões nas igrejas protestantes de examinarem a Bíblia por si mesmas. Não sabem dar uma razão para os pontos da sua fé. Imagina, ela não consegue nem explicar por que ela está seguindo a fé, né, a religião, porque não estuda por si mesma, é só pelo que escuta um terceiro. A verdade e a glória de Deus são inseparáveis. É impossível, com a Bíblia ao nosso alcance, honrar a Deus com opiniões errôneas.
Muitos alegam que não importa o que alguém creia se sua vida for correta. Ah, eu sou correto, não faço mal a ninguém, ajudo quem precisa. Mas a vida é moldada pela fé. Se a luz e a verdade estão ao nosso alcance e as negligenciamos, estamos a escolher as trevas em vez da luz. Não existe meio termo, ou estamos nas trevas ou estamos na luz. E a ignorância não é desculpa para o erro ou pecado, quando há oportunidade de conhecer a vontade de Deus. Deus dá oportunidade para todas as pessoas. Todas as pessoas, enquanto estão vivas, o Espírito Santo de Deus fala ao coração delas. Até elas se fecharem completamente e rejeitarem completamente, mas toda oportunidade fala. Por isso que nós, como mensageiros, precisamos usar todas as técnicas, todas as nossas oportunidades para falar do amor de Deus, porque é provável que o Espírito Santo já está trabalhando e a gente pode ajudar, né, contribuir para que essa pessoa encontre a luz. Quando o doutor veio a Jesus com a pergunta, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Jesus falou assim, o que está escrito na lei? Como você lê? Então, a ignorância não será desculpa, pois temos ao nosso alcance exposição fiel daquela lei, da mesma lei que Jesus sugeriu, que está escrito na lei como leis. Não basta termos boas intenções, temos um mapa dando todas as indicações do caminho. A Bíblia é como um mapa. E primeiro e mais elevado dever de todo ser racional, de toda a pessoa, deveria ser estudar a Bíblia diariamente, comparar passagem com passagem, formar nossas opiniões por nós mesmos, com auxílio divino, andar na luz, animar os outros a seguirem o exemplo, porque cada um de nós, todos nós vamos responder individualmente a Deus. Então, eu não posso responder pelos meus pais, pelo meu esposo, cada um tem que responder por si mesmo. Então, você tem que saber em que você acredita. Homens doutos, né, doutores, ensinam que a Bíblia tem um sentido místico, secreto, espiritual, mas, na verdade, se tratam de falsos ensinadores. Eles entendem que muitas porções das escrituras declaram ser mistério, não pode se abrir, ou que não tem importância, que estão repletas de conforto e instrução. Enfim, a linguagem da Bíblia deve ser explicada de acordo com seu óbvio sentido, a menos que, nós já vimos aqui, tem partes da Bíblia que são empregados símbolos, figuras, e assim devem ser compreendidos. O verdadeiro espírito do aprendiz, como a gente deve estudar a Bíblia? Com espírito de docilidade e submissão de criança, ok? Devota de dependência de Deus, sincero desejo de saber a vontade de Deus. Então, temos que ter um espírito humilde e dócil para compreender a palavra de Deus. Nós não devemos estudar a Bíblia confiando em nós mesmos, porque aí os espíritos maus aproveitam e cegam, né, nosso espírito e endurece o nosso coração. Quando a gente lê alguma advertência para a nossa vida, a gente, não, mas isso não importa, mas não é assim. Então, temos que estar com o coração aberto, ser humilde. Não devemos estudar a Bíblia sem oração, porque o Espírito Santo que faz nos compreender as coisas fáceis de se perceber e impede de torcer as verdades difíceis de serem entendidas. E anjos celestiais, olha que bonito, têm prazer em preparar o coração para de tal maneira compreender a palavra de Deus que fiquemos encantados com sua beleza, admoestados por suas advertências, ou animados e fortalecidos por suas promessas. Um dos motivos porque muitos teólogos, pessoas que
foram para a escola estudar a Bíblia, né? Teólogos, teologia, não tem, mas por que eles não compreendem? Muitos dos motivos porque não compreendem a palavra de Deus é porque fecham os olhos às verdades que não desejam praticar. As tentações, muitas vezes parecem ser irresistíveis porque nós negligenciamos a oração e o estudo da Bíblia. E aí, o que é tentado, a pessoa que está sendo tentada, ela não consegue se lembrar das promessas de Deus para conseguir enfrentar Satanás com a Bíblia, com as armas da Escritura. Porém, anjos, olha que legal, fica em redor do que estudam a Bíblia. Quando a gente estuda a Bíblia, os anjos estão ao nosso redor. E no tempo de necessidade, eles vão nos ajudar a lembrar as verdades que necessitam. Jesus também prometeu o Espírito Santo, lá em João 14, 26. Aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Só que para a gente lembrar, a gente não consegue lembrar de uma coisa que a gente nunca viu, de que a gente nunca leu. Mas os ensinos de Cristo devem ser previamente armazenados na memória, né? Vou fazer uma prova, Senhor, me ajude a fazer a prova. Ele vai ajudar a lembrar, ele pode te ajudar a lembrar do que você estudou. Agora, aparecer ali a visão do nada, de uma coisa que você nunca viu. A Bíblia fala, né? Davi diz em Salmo 119, 11, escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então, quando a gente estuda a palavra de Deus, memoriza, compreende, isso fica na nossa memória e nos ajuda a não pecar. Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Nós estamos vivendo no período mais solene da história deste mundo. O destino das imensas multidões da Terra está pertinho de ser decidido. Nosso próprio bem-estar futuro e a salvação das outras pessoas dependem do que nós estamos fazendo agora. Então, nós necessitamos ser guiados pelo Espírito da Verdade. Todo seguidor de Cristo deve fervorosamente indagar: Senhor, que queres que eu faça? Necessitamos nos humilhar perante o Senhor com jejum, oração, meditar muito em sua palavra, especialmente nas cenas do juízo. Cumpre-nos buscar agora uma experiência profunda e viva nas coisas de Deus. Estávamos conversando sobre isso com a Elda, experiência individual com Deus. Não temos um momento a perder. Acontecimentos de importância vital estão a ocorrer em redor de nós. Estamos, eu achei interessante essa expressão, no terreno encantado de Satanás. Então, não durmais, sentinelas de Deus. O adversário está perto, de emboscada, pronto para qualquer momento, caso vos torneis negligentes e sonolentos, saltar sobre vós e fazer-vos presa sua. Muitos ficam felizes pelos maus atos que não cometem. Eu não roubo, eu não faço mal a ninguém, mas não basta isso. Não basta ser árvore no jardim de Deus. A gente deve dar frutos, produzir frutos. Nos livros do céu, acham essas pessoas registradas como estando a ocupar em vão solo. Uma árvore frutífera que não dá frutos, para que ela serve? Está ali em vão, né, ocupando o solo. Nós precisamos dar frutos também. Mas, ainda em prol desses, o amor de Deus pleiteia. Ele diz: desperta, tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Efésios 5, 14 e 16. Quando o tempo de prova vier, muito em breve, se revelará quem fez a palavra de Deus sua regra de vida. No verão,
nenhuma diferença se observa entre os ciprestes e as outras árvores. Mas, ao soprarem as rajadas hibernais, os ciprestes permanecem inalterados, enquanto as outras árvores perdem a folhagem. Da mesma forma, aquele com o coração falso professa a religião, pode agora a gente não conseguir diferenciar do cristão verdadeiro. Porém, está justamente diante de nós o tempo em que essa diferença vai aparecer. Então, quem se diz, né, seguidor de Jesus, mas não é de coração, não aceita, compreende a palavra de todo o coração, ele não vai suportar. Quando se levantar a oposição, o fanatismo, quando o fanatismo vier novamente, como já aconteceu antigamente, nós já estudamos sobre isso, quando vier a intolerância, a perseguição, os insinceros e hipócritas vão vacilar, vão renunciar à fé, mas o verdadeiro crente vai permanecer firme como a rocha. E tudo isso apenas vai tornar mais forte a sua fé. Então, resumindo de tudo que a gente estudou, nesse capítulo 37, irmãos, nós estamos no terreno encantado de Satanás. Mas, ainda assim, Deus tem o povo dele, tem um povo. Quem é esse povo? Que estuda a Bíblia e confia apenas na Bíblia. Nós devemos estudar e compreender, entender o que está acontecendo, buscar. Assim como está na figurinha aqui, ler, escrever num caderninho, talvez, cada um tem um método de estudo, mas se aprofundar em conhecer, memorizar o máximo que puder, para nos momentos complicados recordar isso, vir à sua lembrança. Os anjos de Deus e o Espírito Santo estão dispostos a nos ajudar a recordar, mas a gente precisa estudar. E como a gente precisa estudar? Com oração e humildade, reconhecendo que nada somos, não importa quantas vezes a gente já estudou a Bíblia inteira, todas as vezes que a gente lê o texto de Deus, o texto da Bíblia, a gente deve ler com espírito humilde, como se não conhecêssemos nada. E quando estamos estudando, anjos ficam ao nosso redor, nos auxiliando. Quando vier a prova, a gente vai entender o que está acontecendo, vai nos ajudar. Apesar do capítulo anterior, a Elda falar que muitas coisas a gente vai ficar com dúvida, não, vai ser muito, assim, umas experiências muito contrastantes, que vai por muita dúvida, mas como a mente da gente vai estar preparada, a gente vai conseguir vencer. É por isso que a gente tem que se preparar além da Bíblia, né? Para que esses enganos, que talvez vão trazer até dúvidas para nós, a gente não caia nessa armadilha. Jesus fala também assim, que ele vai abreviar os tempos, porque senão os próprios escolhidos vão, né, para que os próprios escolhidos não caiam, né? E é nisso que ele vai nos livrar, sabe? Então, quando Satanás fizer esses sinais, esses prodígios, se a gente não tiver alicerçado naquilo que a gente estudou, não só no que ouviu falar, mas naquilo que estudou, naquele verso que decorou, naquelas promessas que Deus fez, a gente pode vir a cair. Verdade. Meu esposo é professor e no momento das avaliações, os alunos falam, professor, ora para eu conseguir fazer a prova. Eu vou orar para você lembrar o que você estudou, mas se você não estudou, não tem como. Anjos e o Espírito Santo nos ajudarão a lembrar o que memorizamos. O que mais a gente viu nesse capítulo? Muitas vezes a gente cai em tentação porque negligenciamos o estudo da Bíblia. Porque, ao estudar a Bíblia, memorizamos, guardamos porções na nossa mente que nos ajudam nas tentações. Cada um é tentado, né, nas suas fraquezas, diferentes fraquezas. Então, em resumo, é isso que nós vimos desse capítulo 37 e 36, pertinho de encerrar, né, o livro, o estudo do livro.
Se alguém quiser fazer algum comentário sobre alguma parte que chamou a atenção, tirar alguma dúvida sobre algo que foi falado, pode abrir o microfone e pode comentar. Bem, eu ia comentar que esse capítulo aí, a nossa única salvaguarda, é um capítulo tão interessante, que eu já cogitei fazer uma distribuição separado dele, né, como se fosse um livreto, no dia da Bíblia, né? Esse dia da Bíblia, Dia Mundial da Bíblia, é inclusive agora em dezembro, hein? Bem, estou pesquisando aqui, está aparecendo setembro, bem, eu já tinha visto que era em dezembro, enfim. Porque a maior parte das informações, se não todas ali, né, são comuns ou deveriam ser comuns a todos os cristãos, né? Todos nós cristãos deveríamos ter esse amor pela Bíblia, essa reverência, né? Especialmente o povo protestante, né? Que se baseia no sola escritura. Porém, na prática não é o que a gente vê, né? E é justamente por isso que ela escreveu esse capítulo, né? Porque o povo de Deus, o povo protestante, tem se afastado dos princípios do sola escritura, tem adotado tradições. Enfim, a palavra de Deus não tem o efeito que tinha no passado, né? Entre os pioneiros, entre os reformadores. Não é um guia mais como foi antigamente, né? Então, é isso aí. Bem, é isso aí. Foi compartilhado ali pela Elda no chat, né? É a Lei Federal, né? 10.335, instituiu o Dia da Bíblia sempre no segundo domingo de dezembro. É isso aí. Então, é um dia que merece ser valorizado, né? Todas as igrejas deveriam se organizar para comemorar esse dia, exaltar as escrituras. Mas, enfim, segundo domingo de dezembro, só para constar, será o dia 12 de dezembro este ano, né? Sem ser domingo agora, o outro. Muito bem. Algum outro comentário, irmãos? Colocaram sempre no domingo, né? Vi a pergunta ali no chat. Provavelmente porque a maior parte aí do mundo cristão se reúne aos domingos, né? Os seus cultos são aos domingos, né? Então, provavelmente foi por isso, né? Nada nos impede de lembrarmos o dia da Bíblia, assim, no segundo sábado, né? Do mês de dezembro. Fica essa sugestão aí. Me lembrei daquele hino, né? Quem não conhece? Dá-me a Bíblia que eu tanto anelo. Lembrou, irmã Miriam? Tá nos ouvindo aí? Tão lindo, né? Esse hino. Tudo bem. No Inário é o número 165 da minha Bíblia. Alguma outra contribuição? Marlene está aí nos acompanhando também, né? Nossa saudação aí. Vamos cantar o hino? Vamos cantar. Então vamos.
Será que dá certo no Zoom? Eu vou fazer o seguinte. Por causa da internet. Ah, tá, fica falhando, né? Uns vão mais para frente, o delay, né? Ah, tem um delay, é verdade. Nós já tentamos uma vez ali pela igreja e não deu certo, não, né? Calma aí. Agora, fica o registro. Dá para cantar um e o resto colocar o telefone em silêncio, né? Eu consigo compartilhar aqui. Era noite quando Ana ouviu gritos e o barulho das metralhadoras. Amém. É isso então, né, irmãos? Quem ora aí para encerrarmos? O Carlos, gostaria de orar, Carlos? Oi. Faça oração, então. Faça oração para encerrarmos. Tudo Pode bem? ser? Pode. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Senhor, por este estudo da Tua Palavra, estudo do livro Grande Conflito, que o Senhor possa nos abençoar nesse estudo, que o Senhor possa nos abençoar, nos proteger, nos dar todas as orientações de que precisamos. Nos abençoe neste início de sábado. Em nome de Jesus, amém.
Amém.